Fala, amigo mecânico, firme e forte, muito prazer. Meu nome é Renan Couto e seja muito bem-vindo ao nosso canal Mecânicos Empreendendo com Sucesso, o canal do mecânico empreendedor. Por que empreender com sucesso? O empreendedorismo, ele transforma, o empreendedorismo, ele liberta. Por que liberta? Porque vamos supor que você hoje está trabalhando de carteira assinada. Você está preso. Você preso em quê, Renan? Me explica melhor. Você está trocando o seu tempo por um salário, ok? Só que quando você troca todo aquele seu tempo diário, anual, por um salário, você está preso naquilo ali, você não tem a liberdade, correto? Você não tem a liberdade de crescer, prosperar. E quando você foca em empreender, você resolve montar o seu negócio, é o momento que você consegue ganhar o alvará de soltura e você está liberto. Só que para ter o sucesso no mundo do empreendedorismo, você tem que saber jogar esse jogo. Senão você vai sair de uma prisão e entrar em outra. Então, como que funciona, Renan, o jogo do empreendedorismo? O jogo do empreendedorismo, você tem que passar por 3 fases. Vamos lá. A primeira fase é a fase da infância. É o momento que você vai lá, abre o seu negócio e esse momento você startou o negócio. Então você, bem dizer, você é o que vai começar a fazer tudo hoje dentro da sua oficina, que é a fase da infância. E essa fase da infância é o momento que você trabalha no financeiro, trabalha em buscar peça, trabalha no operacional, faz limpeza na oficina, ou mesmo onde você começar, na garagem da sua casa, foi aonde que eu comecei também. Então, a infância é o momento que você está bebê no mundo do empreendedorismo, você está começando a entender. Só que você tem a liberdade ao seu favor. Você tem a liberdade em ter um salário melhor, você tem a liberdade de trabalhar quando você quer, você tem a liberdade de tudo que você for fazer, que você for plantar, aquela safra é toda sua. Então você tem essa liberdade de fazer o que você quiser. E quando você começa a fazer as coisas de forma consciente, intencional, esse é o momento que você começa a adquirir habilidades. Você sai de um salário de 2, 3 mil, começa a faturar 5, 10, 15, 20. Eu falo isso que isso aconteceu comigo. Só que no mundo do empreendedorismo para mim foi diferente. Como eu peguei essa unção da minha mãe, que é empreender, então eu nunca trabalhei registrado. Se eu falar para você que eu trabalhei, foi 3 meses em um posto de gasolina, que lá eu trabalhava na borracharia e no lava rápido, e fiquei 3 meses lá de experiência e não deu certo. Então, eu mesmo sempre fui um empreendedor, mas de forma inconsciente. Quando eu comecei a ter clareza, olhar, falar, cara, eu posso fazer o meu salário, eu posso antecipar os meus sonhos, porque quando você começa a empreender, você antecipa os seus sonhos. Porque se você troca a hora de serviço que você tem, você troca lá a hora para entregar um serviço para dentro de uma empresa, você tem um valor que você recebe, que é um salário. E aquele salário é limitado, então você tem que fazer um planejamento para o seu sonho acontecer durante um tempo. Só que quando você começa a empreender e você vira uma máquina de produtividade no empreendedorismo,
você consegue antecipar esse sonho, porque quanto mais você trabalhar, mais você vai lucrar. Quanto mais você desenvolver técnica de vendas, ou você desenvolver o brand, que é a valorização da sua marca, da sua mão de obra, você vai conseguir ganhar muito mais também. Então você consegue diminuir o tempo do seu sonho. Você consegue realizar ele muito mais rápido. Tá fazendo sentido? Se tiver, já deixa um like aí. Então por isso que o empreendedorismo ele transforma. E aí, quando você começa a ter clareza, você começa a ter discernimento, você começa a ganhar conhecimento e entendimento nesse mundo, você já vai para a fase da adolescência, que você começa a empreender, você começa a contratar pessoas para fazer parte daquele movimento, da sua empresa, tá? E aí, quando você começa a contratar, é o momento que você precisa amadurecer a sua mente. Você tem que se desenvolver o quê? O foco de estar como um líder. E aí é o momento que você vai deixando um pouco operacional e começa a trabalhar mais com a mentalidade. Você começa a se desenvolver o líder, o espírito de liderança que está dentro de você. E quando você desenvolve esse espírito de liderança, você consegue liderar outras pessoas que não conseguem se liderar. Você começa a governar a sua empresa. Renan, e como que faz para me desenvolver essa arte? Que eu já tentei e não consigo. O primeiro passo da liderança e do governo, de auto se governar, você precisa, primeiro passo é liderar você mesmo. Entender sobre as suas emoções, sobre os seus comportamentos, sobre os seus hábitos. É você começar a ganhar domínio nisso, sempre manter uma ordem crescente. Então, se você tem um hábito, tem um comportamento que prejudica, rapidamente você tem consciência e você já melhora esse hábito, esse comportamento. E quando você começa a se autoliderar, você depois vai para liderar a sua casa, a sua família. E aí você vai conseguir liderar a sua empresa. Então, se você não passar por esse processo na fase da adolescência, que é o empreender, que é contratar pessoas para fazer parte do seu time, você não vai conseguir ficar bem nesse momento. Por quê? Porque você começa a ter despesa. Então, quando você estava na infância, todo aquele faturamento ele vinha para o seu bolso ou para o caixa da empresa. Só que quando você começa a contratar pessoas, você aluga um prédio, você vai para um espaço maior, aquilo ali gera gasto, gera despesa, gera custo, na verdade. Não despesa, gera custo. E por gerar custo, você vai entender que todo aquele faturamento que entrava, você tem que dividir ele com os colaboradores, com a estrutura e assim por diante. E aí o dinheiro ele começa a encurtar. E é o momento que você começa a ficar no vermelho. Por que você ficou no vermelho? Porque você não desenvolveu a estratégia de como colocar mais carro dentro da oficina. Você não desenvolveu a estratégia de network, você não desenvolveu a estratégia de brand, que é valorizar a sua marca para você poder ter um serviço mais valorizado, você poder ter você poder entregar um serviço agregado com mais valor para você poder ter mais lucro, para poder o faturamento subir. E aí, por você não entender tudo isso, você acaba abandonando ou mesmo querendo fechar, que eu já passei por essa situação, fechar minha oficina, que eu não aguentava mais. Trabalhava e sempre no vermelho. Mas quando eu desenvolvi essa consciência, eu comecei a colocar todo o meu foco, buscar conhecimento, começar a ter entendimento na parte de liderança. E isso, quando acontece isso, e você não desiste, você não volta para a fase da infância, é o momento que você vai agora para a fase adulta, que é onde estão as maiores empresas do mundo. Qual é a fase adulta? É a fase que você começa agora, a sua empresa ela começa a funcionar de forma, bem dizer, sozinha,
porque você conseguiu colocar as pessoas certas para poder rodar a sua empresa, e você começa agora a ter olhos, você começa a enxergar agora outros horizontes. O que é esses outros horizontes, Renan? Esses outros horizontes, você começa agora a ter lucro, e você pega aquele dinheiro e começa a ver outros negócios para você poder fazer. Porque você sabia que nós, empreendedores, precisamos ter no mínimo 3 fontes de renda? Então, se você tem uma só, desenvolva a segunda, depois desenvolve a terceira. E aí você vai ter 3 fontes de renda, que é o mínimo, trabalhando ao seu favor, para poder agora potencializar a sua riqueza financeira. Legal? Então, se esse vídeo fez sentido para você, muito prazer. Seja bem-vindo ao canal Mecânico Empreendendo com Sucesso, o canal do Mecânico Empreendedor. E empreende com sabedoria. Renan, como é que eu faço para ter acesso a essa sabedoria? É bonita essa palavra, sabedoria, mas como que eu faço para chegar nela? Você precisa passar por 5 passos. Primeiro passo é conhecimento. Você sempre tem que estar buscando conhecimento. Nunca pare de buscar conhecimento. Depois você vai para o segundo passo, que é o entendimento. É entender o que você está buscando. É o saber, é a ciência. E depois você vai para o discernimento. O que é o passo 3? Discernimento. É você tomar decisões certas. É você pegar todo aquele conhecimento, todo aquele entendimento e ver o que é certo e o que é errado. E aí você vai conseguir avançar. E depois que você passar por esses 3 pilares, você vai para o 4º passo, que é ação, que é a prática. E você começa a praticar, dar ação, com foco, com consciência, e melhorando. E o praticar, muitas pessoas não têm a sabedoria, porque chega na hora de praticar, ela tem medo, ela começa a errar, ela começa a fracassar e acaba abandonando o processo de aprendizado. Mas se você romper o medo, e você pegar todo aquele erro e aprender com ele, é o momento que você vai para o 5º passo, que é adquirir sabedoria. E você tem que entender que a sabedoria ela só vem através desses 5 passos. Legal? E depois, na hora que você adquirir sabedoria, você começa a adquirir riqueza. Esse é o ponto fundamental para você prosperar no mundo dos negócios. Fechou? Então pega essa dica, leva ela para o seu coração. Um forte abraço, tamo junto. Faça hoje um excepcional dia. Extraia dele o melhor e bora prosperar. Esse é a chave para você poder ter grande sucesso. Prosperidade. Prosperidade significa crescer, crescimento. Ok? Tamo junto.